Oi, pessoal. Sou a Júlia e quero contar uma história assustadora que aconteceu com a minha família. Há alguns anos, meu marido, Ricardo, nosso filho Lucas e eu nos mudamos para um apartamento em Belo Horizonte. A gente estava animado com a mudança, pois o apartamento era espaçoso, bem localizado e perfeito para a nossa nova fase de vida. Meu marido, Ricardo, é um cara super trabalhador. Ele é engenheiro civil e estava envolvido num grande projeto na cidade. A mudança para Belo Horizonte era uma oportunidade incrível para ele e também uma chance de a gente ficar mais próximo, já que antes ele vivia viajando. Ele é muito dedicado à família e sempre faz o possível para garantir que estamos bem. Ele tem um jeito calmo e sempre sabe o que dizer para tranquilizar qualquer situação. Nosso filho, Lucas, tinha 5 anos na época. Ele é um menino muito esperto e cheio de energia. Adora dinossauros e tem uma coleção enorme de brinquedos e livros sobre o tema. Ele é um pouco tímido no começo, mas quando se sente à vontade, é muito carinhoso e comunicativo. Ele estava muito empolgado com a mudança e adorou a ideia de ter um quarto só dele, com tudo decorado do jeito que ele queria. Quando chegamos ao apartamento, tudo parecia normal. A gente arrumou as coisas, decorou os cômodos e logo estávamos adaptados à nova rotina. Fizemos questão de deixar o quarto do Lucas exatamente como ele sonhava. Pintamos as paredes com um mural de dinossauros, montamos uma cama temática e espalhamos seus brinquedos favoritos pelo quarto. Ele ficou radiante e a gente se sentia feliz por proporcionar esse momento para ele. A primeira semana foi tranquila. A gente estava curtindo a nova casa e a nova cidade. Lucas começou na escolinha nova e fez alguns amigos rapidamente. Ele sempre voltava para casa cheio de histórias para contar. Ricardo e eu também estávamos nos adaptando bem. Ele estava entusiasmado com o trabalho e eu estava me sentindo bem em explorar a cidade, conhecendo novos lugares e pessoas. Tudo parecia perfeito até que, aos poucos, coisas estranhas começaram a acontecer no quarto do Lucas. Mas até então, a gente nem imaginava o que estava por vir. A mudança parecia ser o começo de uma nova e feliz fase para a nossa família. Mal sabíamos que algo muito estranho estava prestes a mudar completamente nossa vida. Depois de algumas semanas, Lucas começou a falar sobre um amigo imaginário que ele chamava de Joãozinho. A gente achou normal, pois crianças costumam ter amigos imaginários. Só que com o tempo, as histórias sobre o Joãozinho ficaram mais estranhas. Lucas dizia que ele morava no quarto dele e que passavam horas conversando e brincando juntos. No começo, a gente até achava engraçado, mas depois de um tempo, Lucas começou a agir de maneira estranha. Às vezes ele ficava horas sozinho no quarto, rindo e conversando com o tal Joãozinho. Outras vezes, ele parecia estar com medo, dizia que o amigo estava bravo e não queria que a gente entrasse no quarto. Com o passar do tempo, o comportamento do Lucas foi ficando mais preocupante. Ele passou a ter pesadelos frequentes e acordava gritando no meio da noite. Começou a desenhar figuras estranhas e quando perguntávamos sobre os desenhos, ele dizia que eram coisas que o Joãozinho mostrava para ele. Uma noite, Lucas acordou chorando e disse que o Joãozinho estava bravo porque a gente não acreditava nele. Aquilo me deixou muito assustada. Conversamos com um psicólogo infantil que sugeriu que talvez fosse uma fase e que deveríamos dar tempo ao tempo. Mas a situação só piorava. Desesperados, decidimos procurar ajuda de um especialista em fenômenos paranormais. Ele visitou nosso apartamento e, depois de algumas horas, nos disse que sentia uma presença no quarto do Lucas. Disse que talvez fosse o espírito de uma criança que morava ali antes. Aquilo foi a gota d'água para a gente. Não podíamos arriscar a saúde mental do nosso filho. Decidimos nos mudar. Encontramos um novo lugar rapidamente e, no dia da mudança, Lucas parecia mais aliviado. Ele até se despediu do Joãozinho, dizendo que não ia mais brincar com ele. Depois que nos mudamos, o comportamento do Lucas voltou ao normal. Ele parou de falar sobre o Joãozinho, os pesadelos cessaram e ele voltou a ser a criança alegre de antes. A gente nunca mais tocou no assunto,
mas aquela experiência ficou marcada na nossa memória. Até hoje, não sabemos ao certo o que aconteceu naquele apartamento em Belo Horizonte. Só sabemos que algo muito estranho estava afetando nosso filho. A gente acredita que a mudança foi a melhor decisão que tomamos. Essa foi a nossa história. E espero que sirva de alerta para quem está passando por algo parecido. Tudo começou quando fui passar um fim de semana na casa de campo de um amigo. Ele tinha uma casa numa área bem isolada, no interior de Minas Gerais. Achei que seria uma boa ideia para relaxar, sair um pouco do estresse do trabalho. Cheguei na casa de campo numa sexta-feira à tarde. A casa era linda, cercada de árvores e com um lago ali perto. O lugar parecia perfeito para descansar e esquecer a correria do dia a dia. Meu amigo, o Marcelo, me recebeu super bem. Ele me mostrou a casa, que tinha uma arquitetura bem rústica e acolhedora, com aqueles móveis antigos que dão um charme especial. Depois de uma breve tour, Marcelo me deixou à vontade. Ele tinha um compromisso na cidade e só voltaria no domingo, então a casa seria toda minha. Não me importei, já que a ideia era ter um tempo só para mim. Deixei minhas coisas no quarto de hóspedes, um cômodo espaçoso com uma cama confortável e uma vista incrível para o lago. Tomei um banho rápido e fui preparar algo para comer. A cozinha era bem equipada e eu achei uns ingredientes para fazer um jantar simples. A noite caiu rápido e a sensação de paz tomou conta de mim. Depois do jantar, acendi a lareira na sala e me sentei no sofá com um livro. O silêncio era quase absoluto, interrompido apenas pelos sons da natureza ao redor. Aquela tranquilidade me fez esquecer completamente do trabalho e das preocupações. Fiquei na sala até tarde, lendo e aproveitando o calor da lareira. Era exatamente o que eu precisava, um refúgio perfeito para recarregar as energias. Quando o sono bateu, apaguei as luzes e fui para o quarto, pronto para uma noite de sono tranquila. Mal sabia eu que aquela paz estava prestes a ser perturbada. Quando bateu o sono, fui para o quarto de hóspedes e me deitei. A cama era confortável e o cansaço do dia me derrubou rápido. A sensação de tranquilidade me envolveu enquanto eu fechava os olhos, pronto para uma noite de descanso merecido. Mas no meio da noite, acordei com um barulho estranho. Parecia passos no corredor, um som leve, mas claramente audível no silêncio da casa. No início, fiquei deitado, tentando entender o que estava acontecendo. Será que o Marcelo tinha voltado mais cedo? O som dos passos era tão nítido que parecia impossível ser só minha imaginação. Levantei, meio sonolento, e fui até o corredor. As tábuas de madeira rangiam sob meus pés enquanto eu caminhava, mas o corredor estava vazio. Não tinha ninguém lá. Achei que podia ter sido um sonho ou algum barulho da casa velha. Então voltei para a cama, mas assim que estava quase pegando no sono de novo, os passos recomeçaram. Eram passos lentos, como se alguém estivesse caminhando de um lado para o outro. Levantei de novo, dessa vez com mais cautela, e verifiquei cada canto do corredor e dos cômodos próximos. Nada. A casa estava vazia além de mim. Esse ciclo se repetiu várias vezes durante a noite. Toda vez que eu me deitava e começava a relaxar, os passos recomeçavam. A cada vez que me levantava para verificar, o corredor estava vazio. Meu coração começou a bater mais rápido e a sensação de estar sendo observado tomou conta de mim. A casa, que antes parecia acolhedora, agora me dava arrepios. A noite parecia interminável. Comecei a questionar minha sanidade, tentando encontrar uma explicação lógica para aqueles passos. Podia ser o vento ou algum animal, mas os sons eram muito precisos e ritmados para serem causados por algo assim. A ideia de que poderia ser algo sobrenatural começou a passar pela minha cabeça, mas eu tentava afastar esse pensamento. Afinal, sempre fui cético em relação a essas coisas. Finalmente, depois de uma noite quase sem dormir, o barulho cessou. O alvorecer trouxe uma sensação de alívio, mas a inquietação ainda estava lá.
A primeira noite na casa de campo foi tudo menos relaxante e eu não sabia o que esperar das próximas. O dia seguinte foi tranquilo. Aproveitei a manhã para explorar os arredores da casa. Caminhei pelo bosque, pesquei um pouco no lago e tentei afastar a sensação estranha que a noite passada tinha me deixado. Durante o dia, a casa parecia inofensiva, até acolhedora. A luz do sol penetrava pelas janelas, criando um ambiente confortável. Tudo parecia normal e eu quase consegui me convencer de que os acontecimentos da noite anterior foram fruto da minha imaginação cansada. À noite, depois de um jantar simples, resolvi ligar a lareira e ficar na sala, tentando relaxar um pouco. Peguei um livro da estante e me sentei na poltrona perto do fogo. Enquanto lia, não conseguia parar de pensar nos passos que ouvi. Será que aconteceria de novo? Quando o sono começou a bater, hesitei antes de ir para o quarto. Algo dentro de mim dizia que a noite seria agitada novamente, mas resolvi enfrentar. Tomei um banho quente, me deitei na cama e fiquei olhando para o teto, tentando afastar os pensamentos negativos. Dessa vez, os passos começaram mais cedo, antes mesmo de eu pegar no sono. Um frio percorreu minha espinha e meu corpo ficou tenso. Levantei de um salto e fui direto para o corredor. Novamente não tinha ninguém lá. O silêncio era quase ensurdecedor. Fiquei parado por alguns minutos, tentando ouvir qualquer som que pudesse explicar aqueles passos. Decidi explorar mais a casa. Fui para a cozinha, a sala, verifiquei todas as portas e janelas. Tudo estava trancado e em ordem. Mas os passos continuavam, agora mais altos e mais próximos. Cada passo parecia ecoar na minha mente, aumentando meu medo. Foi quando voltei ao corredor que vi algo que fez meu coração parar por um segundo. Uma sombra, parada na ponta do corredor, parecia me observar. A figura era indistinta, quase como uma mancha na escuridão. Pisquei várias vezes, tentando ajustar meus olhos, mas a sombra continuava lá. Tentei dar um passo em sua direção, mas meus pés pareciam colados ao chão. A sombra não se movia, apenas me observava. De repente, senti um arrepio frio ao longo da minha coluna, e num piscar de olhos, a figura desapareceu. Voltei para o quarto, o coração ainda disparado. Me tranquei lá dentro, tentando me convencer de que estava seguro. Mas a sensação de estar sendo observado não me deixava em paz. A noite parecia interminável mais uma vez. Os passos continuaram, mas dessa vez não me atrevi a sair do quarto novamente. Assim que o sol começou a aparecer pela janela, senti um alívio. Esperei mais algumas horas até ter coragem suficiente para sair do quarto. Fui até a cozinha, fiz um café forte e sentei na mesa, tentando processar o que estava acontecendo. Aquela casa tinha algo de muito errado, e eu ainda tinha mais uma noite para passar ali. Depois de uma manhã tensa, decidi que precisava entender o que estava acontecendo. A casa de campo era antiga e provavelmente tinha uma história que eu desconhecia. Resolvi dar uma volta pela propriedade e conversar com alguns vizinhos, se encontrasse algum. Talvez alguém pudesse me esclarecer o mistério dos passos e da figura sombria. Enquanto caminhava pela trilha que dava para a estrada principal, encontrei um senhor idoso cortando lenha. Me aproximei e, após algumas trocas de cumprimentos, comecei a fazer perguntas sobre a casa do Marcelo. O senhor, que se apresentou como seu Antônio, me olhou com uma expressão séria. "Você ouviu os passos, não ouviu?" Ele perguntou sem rodeios. Fiquei surpreso com a pergunta direta e acenei positivamente com a cabeça. Seu Antônio suspirou e me contou uma história que me deixou arrepiado. Há muitos anos, o dono original daquela casa desapareceu misteriosamente. Era um homem reservado, morava sozinho. Depois do desaparecimento, os moradores começaram a ouvir barulhos estranhos vindo da casa. Dizem que seu espírito ainda perambula por lá, tentando resolver algo que deixou inacabado. Voltei para casa com a cabeça cheia de pensamentos. Decidi investigar mais a fundo. Voltei ao quarto de hóspedes e comecei a procurar por qualquer coisa que pudesse explicar o que estava acontecendo.
Na prateleira do quarto, encontrei alguns livros antigos e, atrás deles, uma velha caixa de madeira. Abri a caixa com cuidado e encontrei uma série de papéis envelhecidos, recortes de jornal e um diário antigo. Os recortes de jornal mencionavam o desaparecimento do dono original da casa, confirmando o que seu Antônio havia me contado. O diário pertencia ao antigo dono e, ao lê-lo, descobri que ele estava obcecado por algo que tinha visto na floresta próxima. Nas últimas entradas, ele mencionava sentir que estava sendo observado e ouvia passos à noite, exatamente como eu. De repente, tudo fez sentido. O espírito do antigo dono da casa estava preso ali, revivendo seus últimos dias de tormento. Senti um arrepio ao perceber que estava vivenciando a mesma coisa que ele. Decidi que não passaria mais uma noite naquela casa. Arrumei minhas coisas rapidamente e fui para a sala, onde sentei por alguns minutos, tentando me acalmar antes de partir. Enquanto estava ali, ouvi um barulho no corredor. Os passos estavam de volta, mas dessa vez, ao invés de pavor, senti uma estranha sensação de compaixão pelo espírito atormentado. Era como se ele estivesse tentando se comunicar, buscando ajuda para encontrar paz. Resolvi dar uma última olhada no corredor antes de sair. Quando cheguei à porta, vi a mesma figura sombria parada ali, me observando. Tentei falar, mas minha voz saiu fraca e trêmula. "O que você quer?" perguntei, tentando manter a calma. A figura não respondeu, mas senti uma onda de tristeza e desespero me envolver. Compreendi que o espírito estava preso em um ciclo de sofrimento e solidão. Voltei ao quarto, peguei minhas malas e saí da casa sem olhar para trás. Dirigi de volta à cidade, com a mente perturbada pelo que havia vivenciado. Na manhã seguinte, liguei para Marcelo e contei tudo o que tinha acontecido. Ele ficou em silêncio por um tempo, depois agradeceu por ter contado e prometeu investigar mais sobre a história da casa. Aquela experiência me marcou profundamente. Até hoje, quando lembro daquela noite, sinto um frio na espinha e uma tristeza inexplicável. O espírito do antigo dono da casa ainda está lá, preso em seu tormento eterno, e eu nunca mais consegui olhar para uma casa de campo da mesma forma.